vou me mudar porque eu tô com crise de ansiedade cuidando das minhas filhas em casa e eu tive que tomar uma decisão drástica para não entrar em depressão. Eu quero abrir o meu coração para vocês nesse vídeo hoje. Eu quero, até não me arrumei, tô gravando do jeito que dá aqui, porque realmente, de verdade, nesse vídeo eu quero contar um pouco do meu bastidor. A vida real, que não aparece no Instagram, que não aparece quando a gente tá arrumado e quando parece que a gente tá dando conta de tudo, que na verdade a gente não dá. E como Deus me ensinou, o que tá escrito na Bíblia, que a mulher ela é a parte mais frágil do relacionamento. E eu quero mostrar para vocês, de verdade, como eu tenho me sentido e como tem sido o desafio de cuidar das minhas filhas em casa. Se elas vão para creche, se elas não vão, contar para onde eu vou com elas agora e como vai ser a nossa saída daqui. Para quem não me conhece, sou a Gisele, eu tenho 3 filhos e as minhas 2 filhas pequenas eu cuido em casa. Eu abdiquei de tudo para me entregar 100% para a maternidade. E eu pensei que conforme as minhas filhas fossem crescendo, ia ser mais fácil cuidar delas em casa. Mas foi totalmente ao contrário. Quanto mais elas crescem, mais difícil tem sido para mim conseguir conciliar cuidar de uma menina de 2 anos e uma de 1 ano em casa. Vamos lá, eu nunca cogitei colocar minhas filhas na creche. Eu sempre tive muito medo de creche, porque o meu primeiro filho, que hoje tem 12 anos, ele nunca foi para creche antes. E quando eu tive as minhas filhas, eu escolhi deixar tudo que eu estava fazendo em termos de trabalhar com o digital para cuidar delas em casa. Esse sempre foi o meu maior sonho. Quando eu estava grávida da minha segunda filha, que era a Sara, eu, o meu esposo e o meu filho, a gente morava num apartamento. Era um apartamento grande até, mas era um apartamento muito antigo e na época que a gente precisou se mudar para lá, era o único que estava disponível para uma família que trabalhava em casa e precisava montar um escritório. Logo depois que eu descobri que eu estava grávida da minha terceira filha, Isabela, eu precisava sair daquele local porque ia ser muito pequeno pra gente e porque a gente morava num lugar muito barulhento, tinha aberto um bar embaixo do local onde eu morava, então a gente teve muitas dores de cabeça naquele local. E eu queria ir para um local maior, com pátio e com silêncio. E eu comecei a orar e pedir para Deus para que Ele preparasse um lugar para nós. Deus me mostrou que eu ia morar numa casa, desenhei essa casa, enfim. Eu anoto muitas coisas que Deus fala comigo. Passou 6 meses e eu encontrei essa casa onde eu moro hoje. A gente se mudou para cá. Foi maravilhoso morar aqui, porque a Sara correu muito. A Sara teve uma infância até os 2 anos aí muito bonita aqui. E aí eu ganhei a Isabela, fiquei um período na casa da minha mãe e depois eu vim morar para cá, então, que é onde eu moro hoje. Também escolhi esse local porque é um local muito bonito para quem trabalha com conteúdo. Eu gravava conteúdo na época e é um local muito bonito para gravar. Tem uma luz natural incrível, é um pátio, é um lugar assim muito bonito, diferente, vamos dizer assim. Tem um campo de futebol aqui na frente, tem uns pinheiros lindos aqui, tem frutas, enfim, é como se fosse uma chácara, porque é um interior, ele é mais retirado esse local do que a cidade, aonde eu morava. Então, quando eu vim pra cá, foi muito bom pra mim, porque eu tava muito de repouso por conta da gestação, eu fiquei muito só em casa, eu não consegui trabalhar porque eu passava muito mal, então foi muito necessário estar aqui nesse momento, porque a gente saiu de uma muvuca, vamos se dizer assim, muito barulhenta, e eu precisei de uma paz de espírito, um lugar mais calmo, silencioso, que é onde eu moro hoje. Só que esse lugar aqui, ele é longe de tudo, ele é longe de hospital, ele é longe de posto de saúde, ele é longe de mercado, ele é longe de farmácia, é longe de creche, é longe de escola, é longe de tudo. E conforme foi passando o tempo e as minhas filhas foram crescendo, eu não consegui mais cuidar delas em casa com qualidade. Eu tinha uma ajudante aqui em casa, né? Alguém veio me ajudar, a gente contratou por meio período, foi muito bom pra mim. Eu tava grávida da Isabela ainda. E depois, como eu tive que ficar na minha mãe por um tempo, porque eu tive trombofilia, enfim, essa é história para outro vídeo. Eu dispensei essa pessoa e depois que eu voltei aqui para essa casa, eu não contratei mais ninguém para vir para cá. Porque até é um lugar bem difícil das pessoas quererem vir trabalhar, porque é um lugar muito longe, gasta muita gasolina, enfim. E eu pensei, não, eu vou dar conta de tudo, eu vou cuidar delas em casa. Mas, gente, assim, ó,
Eu passei agora, por último, um período, e estou passando um período muito difícil em termos de saúde. Como eu tive trombofilia no pós-parto da Bela, que é algo bem sério, bem grave, e por conta de cuidar delas em casa, 100%, sozinha, sem muita rede de apoio, eu cuidando da casa, cuidando do casamento, cuidando de tudo sozinha mesmo, eu comecei a adoecer, eu comecei essa parte toda aqui e do nervo ciático, como o meu médico disse, tá toda inflamada, porque eu seguro muito elas no colo. Tem que pegar uma, tem que pegar outra, troca uma, troca outra, tira da cadeirinha, bota no berço. Todo o esforço hoje que eu faço com elas é demais pro meu corpo, é uma carga física que eu tô suportando muito, muito além do que eu posso suportar. Fora o que a gente tem que cuidar do nosso mental. São 2 puerpérios um atrás do outro, 2 crianças pequenas para cuidar, que querem gastar energia, que querem caminhar, que querem brincar. E a Sara, ela teve muito ciúme da irmãzinha, da Isabela. Porque eu e a Sara, a gente sempre foi muito apegada, eu cuidei dela sozinha em casa. E agora com a Isabela, é muito difícil para mim, porque a Isabela quer engatinhar. E quando a Isabela tá no chão, a Sara vem e quer montar cavalinho em cima dela. A Sara bate nela porque tem ciúme. Aí a Isabela agora aprendeu a bater na Sara também. A Sara não consegue lidar muito bem ainda, que agora ela precisa dividir a mãe com a irmã. Então essas questões delas se machucarem, a questão da Sara já ter 2 anos e quer brincar com criança, quer extravagar e quer jogar energia para fora. Apesar de eu ter um pátio gigantesco aqui, o que mais tem me preocupado é a questão da Sara estar muito isolada, muito sozinha, não ter contato com outras crianças para brincar. E isso começou a fazer muito mal para mim e fazer muito mal para elas também. Eu notava que toda vez que vinha alguém brincar aqui, a Sara ficava muito feliz, a Sara queria brincar. Ou todas as vezes que eu saía daqui para ir para a igreja, na escolinha, em outros locais, a Sara queria ficar brincando. A Sara ama estar com outras crianças. E aqui a gente está isolado de tudo mesmo. E aí a outra parte que começou a me afetar muito foi a questão do meu sono. A Isabela ainda não dorme uma noite inteira, principalmente que ela fica muito agitada durante o dia com a Sara, gritando, brincando, brigando. E eu vejo que chega de noite, a Sara dorme, mas a Bela fica muito agitada. Então o meu sono também começou a ficar muito afetado. E eu comecei a desenvolver de um tempo para cá muitas crises de ansiedade. E eu emagreci muito nesse processo todo. Gente, eu tô contando muito por cima para vocês, porque eu não tenho tempo de aprofundar hoje nesse vídeo e nem como explicar como que foi o processo de cuidar delas em casa, de não vencer mais. Não vencer limpar a casa, não vencer fazer um almoço com qualidade, uma janta com qualidade, porque o tempo inteiro eu tenho choro de criança no meu ouvido. Uma cai, outra se machuca, uma se machuca e começa a chorar, a outra começa a chorar de assustada. E, enfim, gente, eu não tenho palavras para descrever assim, eu só posso dizer para vocês que eu comecei a não ter mais saúde para fazer o que eu tô fazendo hoje. Eu não consigo mais fazer um exame, eu não consigo consultar porque eu não tenho com quem deixar elas. Ou para levar elas para um pediatra para sair, eu não sei com quem eu vou deixar outra. Ou para ir no mercado, fazer mercado com as 2, não tem como. E começou a afetar o trabalho do meu marido em casa também, porque ele tem que parar de trabalhar para vir me socorrer, para vir me ajudar. E porque são 2 crianças. E para eu deixar livre brincando na rua também não dá, porque o nosso pátio aqui, ele é assim, inclinado, ele é gigantesco. E eu tenho que ficar de olho o tempo inteiro, porque senão podem se machucar. Enfim, então quando eu vim viver na prática agora, essa fase delas maior, eu realmente não consegui mais dar conta. E eu precisei tomar uma atitude para conseguir cuidar de mim e não entrar em depressão, porque se eu entrar em depressão de fato, toda a casa vai perecer junto. E aí foi onde Deus começou a me ensinar que eu sou frágil, que eu não sou a super heroína e a pessoa que vai conseguir dar conta de tudo e fazer tudo como eu pensei que eu fosse conseguir fazer. E eu não consegui mais trabalhar, eu não consegui mais gravar conteúdo, eu não consegui fazer mais nada. Todas as vezes eu começava e parava, porque eu tinha uma nenê muito pequena ainda e uma rotina, uma casa para cuidar. Então eu comecei a notar que a alimentação, o cuidado com a casa, a rotina com elas começou a faltar qualidade, porque nada eu consegui mais fazer bem feito, sai tudo pela metade, e fora o meu físico. Então chega de noite e às vezes eu não consigo dormir de tanta dor que eu sinto, arde tudo aqui nessa parte, é muita dor muscular que eu tenho, tudo inflamado, tomando antibiótico.
E eu precisei, então, realmente tomar a decisão de sair daqui, da onde eu tô morando, para ir morar no centro, para ir morar em outro bairro. Eu não vou mais morar no bairro que eu tô morando hoje, é na mesma cidade, mas no bairro onde tem tudo perto. Então eu vou me mudar para um apartamento de todo semi-imobiliado como eu queria, que era meu sonho, morar num lugar que tivesse imóveis já, eu não quero investir em mobília nenhuma. Então eu vou vender tudo que eu tenho aqui, que é tudo bem simples que eu tenho. Desde quando eu casei, não consegui nunca focar, quero comprar móveis, quero comprar isso e aquilo, porque eu não tive tempo para isso. Então, outra coisa, outra curiosidade, né, para contar para vocês. Eu nunca fui a mulher que tem o sonho da casa própria. Eu nunca tive sonho que eu quero comprar uma casa, aquela coisa toda. Nunca tive isso. Eu tenho como se fosse um hobby. Eu amo morar em lugares diferentes. Então, essa casa que eu tô, ela é alugada. O lugar que eu vou ir é alugado também. E eu quero morar de aluguel por alguns bons anos ainda. Por quê? Eu não quero comprar um imóvel agora vivendo a fase que eu tô vivendo com as minhas filhas, porque eu acho que eu ia muito pensar na rotina que eu tenho com as crianças em casa. E aí pode ser que lá na frente, quando elas cresçam, eu olhe para o lugar que eu tô morando e não faça mais sentido para mim. Então, assim, eu não tenho nenhuma vontade de ter um lugar fixo meu hoje. Eu tenho muita vontade de morar em vários lugares diferentes. Testar casa, testar apartamento. Tem muitos lugares aqui em Teutônia, na cidade que eu moro, que eu quero morar, que eu quero testar. Porque pra mim é uma experiência. Tem gente que ama viajar. Eu odeio viajar, por exemplo. Eu não gosto de sair de carro e pegar e sair viajar pra longe. Eu não tenho paciência com essas coisas. Eu nunca gostei desde criança. Eu sempre passei muito mal viajando. Eu não gosto de estrada. Então, eu falo que é um hobby pra mim. Eu amo conhecer casas, conhecer apartamento, conhecer lugar diferente. Eu adoro. Eu gosto de testar lugar pra gravar vídeo. É uma coisa assim que é uma coisa que eu tenho paixão. Então, quando começou o processo de procurar um lugar pra eu morar, eu saí procurar lugar. Já faz alguns meses isso. E eu não tinha certeza se ia sair daqui ou não. Porque eu gosto muito de morar aqui. Aí eu comecei a procurar alguns lugares. E aí agora, então, quando aconteceu de ter que sair daqui mesmo, dessa casa onde eu tô morando, eu fui procurar lugar para morar. Minha preferência era casa ou um apartamento, um prédio, onde tivesse playground para descer com as crianças, para facilitar a minha vida, até que eu conseguisse uma creche para elas. E no final de semana também, porque eu não gosto muito de sair de casa. Eu amo estar no lugar onde eu moro. Por isso que eu gosto de morar bem, porque eu gosto de estar em casa. E aí eu comecei a procurar lugar. Aí o único lugar que tinha de casa era uma casa gigantesca, muito parecido o tamanho com o que eu tenho aqui de pátio, com piscina, com 3 andares, era gigante aquele lugar. E quando eu fui olhar, eu gostei muito da casa, assim, ela era muito bonito o lugar por fora. Mas quando eu entrei dentro da casa, eu achei que não tinha muito nada a ver com o que eu vi fora, eu me decepcionei um pouco. Eu achei bem antigo o lugar, assim, os móveis, enfim, eu não amei quando eu entrei, eu não me senti morando lá. E aí várias pessoas falaram pra mim, meu Deus, é um sonho esse lugar, meu sonho é morar numa casa com piscina, aluga, aluga, aluga. Eu disse, gente, mas não é o meu sonho, sabe? Eu não vou ir pra um lugar só porque é bonito, eu preciso me sentir bem, eu preciso sentir paz de espírito. E eu tive muito medo de morar numa casa com piscina, com criança pequena, porque é muito difícil cuidar de não cair na piscina, de não acontecer alguma coisa. Então, eu não me senti 100% segura e eu tive muito medo. E eu comecei a orar muito e falar, Senhor, eu vou mandar uma proposta para essa casa, mas eu não me sinto morando ali, mas é a única casa que tem. Mas se não for para eu ir para esse lugar, se for para acontecer uma tragédia, porque uma vida vale mais do que qualquer status, do que qualquer casa bonita, gigante, com piscina, nada vai valer a vida das minhas filhas. Então, Senhor, se não for para ser esse lugar, feche as portas para mim. E no dia que a gente mandou uma proposta, depois essa casa tá um tempão parada, porque o valor do aluguel era bem alto. Eu acredito que não é todo mundo assim que tenha muita procura que quer pagar um aluguel alto. Todo mundo, hoje em dia as pessoas preferem comprar um imóvel, enfim. E naquele mesmo dia, pela manhã, entrou uma mulher e fez uma proposta na nossa frente e fechou a casa. E ali deu um alívio no meu coração, assim, do Jontas, porque a gente viu que não era para ser para nós. Aí eu comecei a procurar, então, edifícios que tivesse playground e que tivesse até piscina, mas que fosse do edifício. Se eu quisesse descer, eu descia e depois eu subia, mas as minhas filhas não iam ter contato com piscina o tempo inteiro.
Aí eu fui num local que é um local que eu mais gosto aqui para morar, mas esse local não tinha mais apartamento sobrando pra gente. Os que eram para locação foram locados. Então eu estava procurando também, a minha prioridade em apartamento com sacada. Eu sou uma pessoa que eu preciso ir pra rua. Depois que todo mundo dormiu, que as crianças foram descansar, eu, Gisele, preciso sair para fora e orar e falar com Deus e me reconectar comigo mesma e sair. Eu não posso me sentir presa. Eu já morei em apartamento sem sacada, eu não gostei. E aí então nesse local que tinha sacada, a estrutura muito legal, salão de festa, piscina, playground, nesse local então a gente está na fila de espera porque atualmente não tem vago pra gente morar. Aí a gente foi olhar um outro apartamento que tem piscina também, não tinha parquinho, mas podia descer lá embaixo para ficar lá, salão de festa, alto padrão, lindíssimo, perfeito mesmo, só que daí não tinha sacada. E as janelas pequenas, não aqueles janelões grandes que tem atualmente. E eu fiquei muito dividida com aquele apartamento, porque ele era muito bonito. Para quem vai gravar conteúdo, então nem se fala, porque isso importa muito, é um elemento do nosso conteúdo, o cenário. E eu decidi então que, fiquei muito balançada, mas eu decidi que não tem como eu morar hoje num lugar totalmente fechado. E aí então não tinha mais lugar pra gente morar. E aí agora tem um prédio muito bonito aqui também, que é atual e tudo mais, moderno, que tem academia, que tem playground, mas não tem piscina. Mas de novo, fechado. E eu disse não tem como pra mim, porque eu sei que eu não vou conseguir ficar ali dentro, porque a gente fica o tempo inteiro dentro de casa. A gente não sai para trabalhar fora. E não aparecia lugar de jeito nenhum. Nem casa, nem apartamento com sacada aberta. E eu entrei em jejum. Eu lembro que uma pessoa de Deus mandou uma mensagem para mim e falou que sonhou que eu estava morando em outro lugar e que essa pessoa ia orar na minha casa, nesse local novo que eu ia morar. E que Deus tinha mandado me falar que era para fazer um jejum, porque Deus estava preparando um lugar para nós e que nós era para sair daqui. E eu fiz um jejum de 4 dias, jejum e oração para que Deus preparasse um apartamento semi-imobiliado com sacada no centro para mim. E assim aconteceu. Do nada, assim, surgiu um apartamento. Eu mandei para a imobiliária que estava me agenciando e a gente conseguiu fechar esse apartamento, todo semi-imobiliado, com cozinha maravilhosa que eu amo. Eu amo cozinha de apartamento imobiliado, eu acho muito bonito. Então a gente vai para esse lugar, tem sacada, é no centro, não é um prédio que tem playground, que tem piscina e estrutura embaixo, mas é um apartamento muito bom também, tem elevador, é um apartamento muito bonito, muito legal. E eu tenho muita gratidão no meu coração que a gente encontrou esse lugar, que ele é do lado das creches, tanto particular quanto as creches de prefeitura. Então eu tô com muita expectativa de ir. Eu me mudo dentro de uma semana para lá. E eu vou atrás de creche para as minhas filhas. E eu acho que vai ser um novo momento na minha vida. Um momento de resgate de mim. Porque se eu não tomasse a atitude de sair daqui, eu ia acabar adoecendo emocionalmente. Eu tô ali para entrar em depressão, porque crise de ansiedade eu já tenho. Eu tô pesando 49 quilos. Eu tô com muita fraqueza, muita tontura. Às vezes parece que eu vou desmaiar, porque é muito cansativa a vida que eu tô tendo aqui. E fora o isolamento social que eu tenho aqui também. Hoje eu não tenho fácil acesso de estar nos lugares, eu me isolei de pessoas, de tudo, né? Então foi necessário até aqui esse tempo, esse momento, foi. Mas agora eu preciso que as minhas filhas vejam pessoas, vejam crianças, eu preciso ver gente, eu preciso me recuperar. Então eu já tô na minha cabeça assim com muita expectativa, porque eu quero ir pra lá, eu quero botá-las na creche. Vai ser perto da escola do meu filho, que atualmente teve que morar com a minha mãe, porque não tem ônibus aqui onde eu moro no interior para essa escola que ele estuda lá nesse bairro que eu vou. Então ele vai poder morar com a gente de novo. Então muitas coisas novas vão acontecer e eu tô com muita expectativa para gravar vlog, para gravar vídeo, mostrando como vai ser a minha experiência na creche pela primeira vez. Como vai ser eu me reencontrar de novo. Não no emocional e que eu tô perdida, que eu não sei quem eu sou, eu nunca tive isso no meu puerpério, mas eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero voltar a acordar cedo, eu quero fazer devocional, eu quero me cuidar para poder cuidar bem da casa, sabe? Então eu quero convidar vocês para participar comigo dessa nova fase da minha vida,
da vida da minha família. Eu quero compartilhar como vai estar sendo esse resgate que eu quero dizer é de recuperar o meu peso, cuidar da minha saúde, cuidar de mim, entendeu? Voltar a trabalhar, que eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. Eu quero me ativar de novo para outras coisas, porque até aqui eu me entreguei 100% para a maternidade. E se eu querer cuidar delas 100%, eu vou me acabar, porque eu não consigo mais. Então, Deus teve que trabalhar muito no meu coração em relação a não me sentir culpada, a não parecer que eu tô desistindo de cuidar delas. Eu amo a minha família, as minhas filhas, mas eu preciso estar bem. E eu não tô bem hoje. Eu chego a estar amarela aqui embaixo, eu ando só de coque na cabeça, eu nunca mais consegui me arrumar. As minhas roupas tão largas, nada me serve. Gente, assim, ó, se eu conseguisse descrever pra vocês, eu não consigo descrever. Eu só consegui entender que a gente não é a fortaleza toda que a gente pensa que a gente vai ser. E que o quanto a gente tem medo de creche, o quanto a gente acha que vai ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, se a gente for só do lar, se a gente for parar de trabalhar e cuidar só das crianças em casa. E quando tu vai viver na prática isso, no meu caso, com 2 crianças, eu adoeci. E eu estou adoecendo elas. Então eu quero viver essa nova fase e eu quero filmar, eu quero gravar aqui pro YouTube, que é o lugar onde eu me encontrei para abrir meu coração. E eu quero mostrar tudo para vocês, eu quero convidar vocês para conhecer o meu apartamento, onde eu vou morar. Eu tô com muita expectativa e nas minhas próximas mudanças eu quero levar vocês comigo também. Eu vejo, né, nas imobiliárias aqui, eles lançando edifícios novos, eu quero conhecer todos se eu puder. Eu sempre falo assim, ó, eu acho que eu quero comprar um lugar para morar daqui muito tempo, assim. Eu nem sei se eu vou ter as minhas filhas pequenas, eu quero provar lugares, sabe? Eu quero morar em casas diferentes, eu quero morar em edifício diferente, eu quero sentir a experiência, até que um dia eu sinta no meu coração, eu quero comprar esse lugar. Eu nunca senti isso até hoje, assim, essa coisa, eu quero, essa é minha casa, não. Tanto que o meu marido, ele tem, né, 2 casas e mais um kitnet que é dele, que eu falo dele porque é a herança do pai dele. Ele tem alugado, então a gente tem inquilino, tem terreno, se quisesse construir, a gente não tem essa vontade. E o meu marido, ele morou durante 8 anos em Porto Alegre, sempre em lugares alugados e imobiliados. E eu ia pra lá, eu achava lindo, eu achava muito legal. Então eu quero ter mais essas experiências, sabe? Eu tenho certeza que esse apartamento que eu vou não vai ser o último lugar que eu vou alugar. Eu tô vendo ele até como algo temporário, de 1 ano, porque depois eu quero ir para esses lugares que eu comentei com vocês. Então, eu quero que vocês acompanhem essa nossa jornada daqui pra frente e os outros lugares onde a gente vai. Eu vou mostrar sempre tudo pra vocês. Vocês são muito bem-vindas aqui. E se inscreve nesse canal. E deixa o teu comentário se tu também cuida do teu filho em casa, se tu tá conseguindo, se tu não tá conseguindo, como tá sendo pra ti. Pra mim foi muito difícil, muito doloroso tomar essa atitude, mas se eu não fizer isso, pode ser que as minhas filhas fiquem sem mãe, porque trombofilia, que é algo que eu tenho que tratar, é algo muito sério. E eu preciso estar bem, eu preciso fazer exame, eu preciso ter rotina de médico, e hoje eu não consigo fazer nada. Então é isso, esse vídeo foi aqui sem preparo, mas é um desabafo mesmo no meu coração pra vocês. E eu convido para que a gente faça essa nova fase juntas aqui e que a gente possa compartilhar muitos momentos. E eu espero vocês no próximo vídeo, que já vai ser mostrando o meu novo local, aonde eu vou morar. E eu tô muito ansiosa e muito feliz. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!